Livro em áudio fomentado por Cristiane Batista, grata. Do que está doente o esquizofrênico? Deleuze e Guattari. Do que está doente o esquizofrênico, já que não é da esquizofrenia como processo. O que transforma a abertura em desmoronamento. Ao contrário, em vez de uma transformação da abertura, o que se tem é a parada forçada do processo, ou sua continuação no vazio, ou a maneira como ele é forçado a tomar-se por uma meta. Vimos, neste sentido, como a produção social produzia o esquizo doente, construído sobre fluxos descodificados que constituem sua tendência profunda ou seu limite absoluto. O capitalismo não para de contrariar essa tendência, de esconjurar esse limite, substituindo-o por limites relativos internos que ele pode reproduzir numa escala sempre maior, ou por uma axiomática dos fluxos que submete a tendência ao despotismo e à mais firme repressão. É neste sentido que a contradição se instala não só no nível dos fluxos que atravessam o campo social, mas também no nível dos seus investimentos libidinais que são partes constituintes do campo entre a reconstrução paranoica do Staat despótico e as linhas de fuga esquizofrênicas positivas. Então, três eventualidades se delineiam. 1. Ou o processo é paralisado, o limite de produção desejante é deslocado, travestido, e passa agora ao subconjunto edipiano. Então, o esquizo está efetivamente neurotizado e essa neurotização é que é sua doença, pois, de qualquer maneira, a neurotização precede a neurose que é o seu fruto. 2. Ou então o esquizo resiste à neurotização, à edipianização. Nem a utilização dos recursos modernos, a cena analítica pura, o falo simbólico, a forclusão estrutural, o nome do pai, conseguem apanhá-lo, e, a respeito desses recursos modernos, que estranha utilização das descobertas de Lacan, ele que, ao contrário, foi o primeiro a esquizofrenizar o campo analítico. Neste segundo caso, confrontado a uma neurotização a que resiste, mas que é o bastante para bloqueá-lo de todos os lados, o processo é levado a tomar a si próprio como fim, produz-se um psicótico, que só escapa ao recalcamento delegado propriamente dito para se refugiar no recalcamento originário, fechar sobre si o corpo sem órgãos e fazer calar as máquinas desejantes. Antes a catatonia do que a neurose, antes a catatonia do que Édipo e a castração, mas isto é ainda um efeito da neurotização, um contraefeito da única e mesma doença. 3. Ou então, o terceiro caso, o processo se põe a girar no vazio. Processo de desterritorialização, ele já não pode buscar e criar sua nova terra. Confrontado com a reterritorialização edipiana, terra arcaica, residual, ridiculamente restrita, ele formará terras ainda mais artificiais, que se ajeitam mal ou bem, salvo o acidente, com a ordem estabelecida, o perverso. Afinal, Édipo já era uma terra artificial, ó família. E a resistência a Édipo, o retorno ao corpo sem órgãos ainda eram uma terra artificial, ó asilo. De modo que tudo é perversão. Mas tudo é também psicose e paranoia, porque tudo é desencadeado pelo contrainvestimento do campo social que produz o psicótico. E tudo é neurose, ainda, já que é fruto da neurotização que se opõe ao processo. Por fim, tudo é processo, esquizofrenia como processo, visto que é por ela que tudo é medido, seu próprio percurso,
suas paradas neuróticas, suas continuações perversas no vazio, suas finalizações psicóticas. Já que nasce de uma aplicação de todo o campo social à figura familiar finita, Édipo implica, não um investimento qualquer desse campo pela libido, mas um investimento bem particular que torna essa aplicação possível e necessária. Eis porque Édipo nos pareceu uma ideia de paranoico antes de ser um sentimento de neurótico. Com efeito, o investimento paranoico consiste em subordinar a produção desejante molecular ao conjunto molar que ela forma sobre uma face do corpo pleno sem órgãos, sujeitando-a assim a uma forma de socius que exerce a função de corpo pleno em condições determinadas. O paranoico maquina massas, e não para de formar grandes conjuntos, de inventar aparelhos pesados para o enquadramento e a repressão de máquinas desejantes. Certamente, não lhe é difícil passar por racional, invocando objetivos e interesses coletivos, reformas a serem feitas, às vezes até a necessidade de fazer revoluções. Mas a loucura irrompe sob os investimentos reformistas ou sob os investimentos reacionários e fascistas, que só ganham um ar racional à luz do pré-consciente, e que animam o estranho discurso de uma organização da sociedade. Até sua linguagem é demente. Ouçam um ministro, um general, um chefe de empresa, um técnico. Ouçam o grande rumor paranoico sob o discurso da razão que fala pelos outros, em nome dos mudos. É que, sob os objetivos e interesses pré-conscientes invocados, é erigido um investimento bem mais inconsciente, que se dirige ao corpo pleno enquanto tal, independentemente de qualquer objetivo, que se dirige a um grau de desenvolvimento enquanto tal, independentemente de qualquer razão, esse grau aí e não outro, nem mais um passo, esse socius aí e não outro, não perturbe. Um amor desinteressado pela máquina molar, um verdadeiro gozo, com o que isso comporta de ódio por aqueles que não se submetem a ela, é toda a libido que está em jogo. Do ponto de vista do investimento libidinal, nota-se bem que há pouca diferença entre um reformista, um fascista, às vezes até certos revolucionários, que só se distinguem de maneira pré-consciente, mas cujos investimentos inconscientes são do mesmo tipo, mesmo quando não esposam o mesmo corpo. Não podemos concordar com Modmanoni quando ela enxerga o primeiro ato histórico de antipsiquiatria no julgamento de 1902 pelo qual foram restauradas a liberdade e a responsabilidade do presidente Schreber, porém mantendo como reconhecidamente delirantes suas ideias. Discordamos, pois é de se duvidar que o julgamento teria sido o mesmo se o presidente fosse esquizofrênico em vez de paranoico, se tomasse por um negro ou um judeu em vez de se tomar por um ariano puro, se não tivesse mostrado tanta competência na administração dos seus bens, e se o seu delírio não fosse, para os socios, o testemunho de um investimento libidinal já fascistizante. As máquinas sociais, tal como as máquinas de sujeição, suscitam amores incomparáveis, que não se explicam pelo interesse, pois os interesses, ao contrário, é que decorrem delas. No fundo da sociedade, o delírio, porque o delírio é o investimento dos socios enquanto tal, para lá dos objetivos. E o amor do paranoico não aspira tão somente ao corpo do déspota, mas também ao corpo do capital-dinheiro, ou a um novo corpo revolucionário, a partir do momento em que ele é forma de potência e de gregarismo.
ser possuído por ele tanto quanto possuí-lo, maquinar os grupos sujeitados dos quais se é peças e engrenagens, introduzir a si próprio na máquina para, finalmente, conhecer o gozo dos mecanismos que esmagam o desejo. Ora, Édipo tem o ar de uma coisa relativamente inocente, de uma determinação privada que se trata no consultório do analista. Mas perguntamos precisamente que tipo de investimento social inconsciente é suposto por Édipo, pois não é a psicanálise que inventa Édipo, ela se contenta em viver dele, em desenvolvê-lo, em confirmá-lo, em dar-lhe uma forma médico-mercantil. Uma vez que o investimento paranoico sujeita a produção desejante a si, importa-lhe muito que o limite dessa produção seja deslocado, que passe para o interior dos sócios, como um limite entre dois conjuntos molares, o conjunto social de partida e o subconjunto familiar de chegada que supostamente lhe é correspondente, de tal maneira que o desejo seja apanhado na armadilha de um recalcamento familiar que vem duplicar a repressão social. O paranoico aplica seu delírio à família, e à sua própria família, mas é um delírio sobre as raças, os níveis, as classes, a história universal. Em suma, Édipo implica no próprio inconsciente todo um investimento reacionário e paranoico do campo social que age como fator edipianizante, e que tanto pode alimentar como contrariar os investimentos pré-conscientes. Do ponto de vista da esquizoanálise, a análise do Édipo consiste, portanto, em remontar dos sentimentos embaralhados do filho às ideias delirantes ou linhas de investimento dos pais, dos seus representantes interiorizados e dos seus substitutos, não para chegar ao conjunto de uma família, que é sempre e apenas um lugar de aplicação e de reprodução, mas às unidades sociais e políticas de investimento libidinal. De modo que toda a psicanálise familista, inclusive o psicanalista em primeiro lugar, é passível de uma esquizoanálise. A única maneira de passar o tempo no divã é para esquizoanalisar o psicanalista. Dissemos que, em virtude da sua diferença de natureza em relação aos investimentos pré-conscientes de interesse, os investimentos inconscientes de desejo tinham a sexualidade como índice do seu próprio alcance social, não que basta investir a mulher pobre, a empregada ou a puta para ter amores revolucionários. Não há amores revolucionários ou reacionários. Isto quer dizer que os amores não se definem nem pelos seus objetos, nem pelas fontes e fins dos desejos ou das pulsões. Mas há formas de amor que são os índices do caráter reacionário ou revolucionário do investimento pela libido de um campo social, histórico ou geográfico, do qual os seres amados e desejados recebem suas determinações. Édipo é uma dessas formas, índice de investimento reacionário. E as figuras bem definidas, os papéis bem identificados, as pessoas bem distintas, em suma, as imagens modelo de que falava Laurence, mãe, noiva, amante, esposa, santa e puta, princesa e empregada, mulher rica e mulher pobre, são dependências do Édipo, até nas suas inversões e substituições. É a própria forma dessas imagens, sua decupagem e o conjunto de suas relações possíveis que são o produto de um código ou de uma axiomática social a que a libido se dirige através delas. As pessoas são os simulacros derivados de um conjunto social cujo código é inconscientemente investido por si mesmo. Eis porque o amor e o desejo apresentam índices reacionários ou revolucionários, estes últimos surgem, ao contrário,
como índices não figurativos, em que as pessoas são substituídas por fluxos descodificados de desejo, por linhas de vibração, e em que os cortes de imagens cedem lugar a esquisas que constituem pontos singulares, pontos signos com várias dimensões que fazem passar os fluxos em vez de anulá-los. Amores não figurativos, índices de um investimento revolucionário do campo social, e que não são nem edipianos nem pré-edipianos, já que isto é a mesma coisa, mas inocentemente anedipianos, e que dão ao revolucionário o direito de dizer: não conheço Édipo. Desfazer a forma das pessoas e do eu, não em proveito de um indiferenciado pré-edipiano, mas em prol das linhas de singularidades anedipianas, das máquinas desejantes. Uma revolução sexual não diz respeito, certamente, nem a objetos, nem a metas, nem a fontes, mas somente à forma ou aos índices maquínicos.